Gravando. Boa tarde, turma. Vamos começar aqui com o trabalho de torre de resfriamento do Almohade, finalizando o nosso projeto de transferência de calor de massa. Com a palavra, Abner. Ok. Pode passar aí, professor. Pode passar aí. Torre de resfriamento. Aí está o exemplo de uma torre de resfriamento que eu tirei, que eu fiquei buscando mais na parte industrial, onde ela é mais usada. Então, pode passar aí, professor, que a gente vai começar a apresentação. Para eu cortar, para não ficar muito grande, na verdade, as indústrias queriam buscar uma necessidade do resfriamento da água, por o fato da água ser muito usada lá na indústria. Então, eles queriam um método mais rápido para resfriar essa água, diminuir a temperatura da água. Porventura, muitas vezes a água estava em temperaturas muito altas e eles buscavam métodos de abaixar a temperatura dessa água. Então, mediante a isso, eles criaram uma torre de resfriamento de água, que vinha do condensador chiller, onde a água ela vinha muitas das vezes muito quente, e assim ela entrada dentro dessa torre de resfriamento, e dentro dessa torre de resfriamento havia um processo que fazia que essa água diminuísse. Pode passar aí, professor. A sua temperatura. Uma torre de resfriamento ela tem grande importância no processo industrial, sendo um equipamento que algumas vezes é indispensável para que o processo ocorra corretamente. Existem vários segmentos da indústria que utilizam esse sistema para o resfriamento de fluidos, e atualmente várias empresas estão especializadas nesse ramo. Pode passar, professor. As torres de resfriamentos são utilizados para resfriamento de água industrial, como aquela proveniente de condensadores de usinas de geração de potência ou de instalações de refrigeração, trocadores de calor, etc. A água aquecida é gotejada na parte superior, que a água entra por cima da torre e desce lentamente através de enchimentos e de diferentes tipos. E em contracorrente, com uma corrente de ar frio que vem das venezianas de baixo, que é o ventilador que sopra, normalmente a temperatura ambiente. No contato direto das correntes de água e ar, ocorre a evaporação da água, principalmente um fenômeno que conduz o seu resfriamento. Porque quando a água ela evapora, ela diminui a sua temperatura. Engraçado é isso, que a água ela vai, a água quente ela desce, aí o ar que vem dos ventiladores laterais ele sobe e a água ela evapora e depois quando a água ela cai, a temperatura dela ela abaixa. Pode passar aí, professor. As torres concorrentes de ar induzida têm como característica a presença de um ventilador no topo, que seria um exaustor que pegava esse ar da atmosfera. Esse exaustor impede muitas das vezes que a água ela saia, porque eles querem que perca o mínimo de água possível nesse processo, já que como o vapor da água sobe, tem como muitas das vezes a água ela sair. Então, eles não querem perder esta água. Então, de um ventilador no topo, entendeu? Aí aqui eu dei um exemplo aqui mais ou menos. Esses ventiladores aqui são ventiladores laterais, só que aí é mais um pouquinho estranha. Aí ficou assim, faltou o exaustor em cima e o motor que gera essa velocidade. Pode passar aí, professor. Pode passar isso daí também. A água quente do processo é bombeada para o sistema de distribuição de água na parte superior da torre. A água distribuída pelo enchimento por bicos com orifícios grandes, com bicos grandes. Simultaneamente, o ar é forçado através dos ventiladores na entrada de ar na base da torre e flui para cima através do enchimento, em direção oposta à vazão da água. Uma pequena porção da água é evaporada, o que remove o calor da água restante. O ar quente e úmido é forçado para o topo da torre de resfriamento pelos ventiladores e descarregado para a atmosfera. A água resfriada escoa para a bacia no fundo da torre e é recirculada para o sistema. Assim que ela cai embaixo nessa bacia, tem uma bomba que faz ela ir de novo, subir de novo, e fica nesse sistema aí direto. E o interessante é que alguns eles põem
filtros, porque nesse processo, algumas pessoas dizem que a água muitas das vezes tem as suas sujeiras, então eles põem filtros e etc. coisas para limpar essa água. A descarga de ar vertical das torres e a distância entre a descarga e a tomada de ar reduzem a chance de recirculação, uma vez que o ar quente e úmido é direcionado para cima e para longe da unidade. Aqui eu vou falar um pouco dos componentes que tem a torre de resfriamento. Professor, pode passar. Os componentes básicos consistindo de estrutura, enchimento, sistema de distribuição de água, venezianas, eliminadores de gotas, fechamentos, plataforma, cilindro ou difusor do ventilador, precisam ser projetados para formarem uma unidade integral. Pode passar, professor. Fala da estrutura. A estrutura da torre de resfriamento de água deve ser capaz de suportar não somente o peso dos componentes básicos, como equipamento mecânico, enchimento, venezianas e fechamento, como também o peso da água de circulação, cargas de vento e, eventualmente, cargas sísmicas. Pode passar, professor. Aí está a estrutura. Eu consegui achar um trabalho onde a pessoa fazia uma mini torre de resfriamento. Ele construía uma mini torre de resfriamento. Então, ele fazia a estrutura, aí ele montava cada parte devagarzinho. E era muito interessante. Então, como não deu para botar aqui, senão eu mandava. Muito interessante o que o cara fez. Pode passar aí, professor. Isso aí é como uma maquete, né? Que dá para ver aqui o ventilador, como você está falando, né? Os filtros, Isso. né? Vai depois ser a água ficar nesse reservatório e ser bombeada novamente, né? Isso aí, isso aí. Isso aí. A função do enchimento da torre de resfriamento de água é acelerar a dissipação de calor na torre, aumentando o tempo de contato entre a água e o ar. Esta função se realiza devido ao aumento da área molhada, à exposição contínua da superfície da água ao ar e a formação de gotas, filmes na torre. Perdão, professor, perdão. Tranquilo. Então, ele aumenta essa área para que possa cada vez ter mais água ali, entendeu? Para ter mais água gelada ali, para poder pulverizar mais água. Entendeu, professor? Pode passar aí, professor. As venezianas, as venezianas de entrada do ar são projetadas para evitar a perda de água através das superfícies. É aquilo que eu falei, quando o ar sobe, o vapor da água ela sobe, eles põem essas venezianas para que eles percam o mínimo de água, percam o mínimo de água possível. Mesmo assim, eles tendo essas venezianas, vão dizer que estaticamente ainda perde bastante água por causa do calor que sobe na atmosfera, porque na verdade a água ela vai subindo, o vapor. Mas eles não querem perder, por isso que tem o exaustor, e para voltar a esse mesmo fato, para poder perder menos de água possível. Mas mesmo assim, eles continuam perdendo água. Da superfície da entrada do ar. E para uma eficiente admissão deste ar na torre. O ar deve ser uniformemente distribuído como uma perda mínima de pressão, para prevenir, como eu disse, a perda de água. As venezianas devem ser projetadas com inclinação, largura e espaçamento apropriado. Aí o fechamento. A principal função do fechamento é manter a água dentro dos limites da unidade e evitar que o ar passe por outros caminhos que os previstos, caminhos que não tiveram na nossa concepção ali. O fechamento contribui, inclusive, enormemente para a aparência da torre. Pode passar, professor. Entendeu? A função do eliminador de gotas. A função do eliminador de gotas é reter a água carregada pelo ar aspirado pelo ventilador. O funcionamento do eliminador baseia-se em uma mudança da direção do fluxo de ar. A força centrífuga resultante separa as gotículas de águas do ar, depositando-as na superfície do eliminador. Esta água acumulada escorre de volta à bacia de coleta de água fria.
Uma função secundária do eliminador é a uniformização do fluxo de ar através do enchimento da torre, A resistência que o eliminador produz à passagem do ar ocasiona uma pressão uniforme no espaço entre o eliminador e o ventilador. Essa uniformização, professor, da pressão produz um fluxo de ar igualmente uniforme ao enchimento da torre. Professor, pode passar aí. Opa. Aí, volta aqui. Peraí. Essa é a imagem de um eliminador de gotas. Viu? Essa é a imagem de um eliminador de gotas que eu consegui arrumar, chorando, mas eu consegui arrumar. Aí pode passar aí, professor. Os ventiladores da torre de resfriamento necessitam de movimentos de grandes volumes de ar, de modo econômico. O seu funcionamento deve ser isento de vibrações e pulsações, as quais podem danificar os demais componentes mecânicos e toda a estrutura. Na verdade, pode passar aí, professor. Aí, nessas torres, são usados dois tipos de ventiladores que eu botei aqui. O axial, que é esse em formato mais ou menos de espiral, e o centrífugo. Aí são usados esses dois tipos de ventiladores. Atualmente, as torres de resfriamento estão envolvidas em vários setores da indústria, como, por exemplo, alimentícia, celulose, automobilísticas, usinas de álcools siderúrgicas, petroquímicas e termoelétricas. As aplicações das torres de resfriamento são fábricas de gelo, grandes instalações de empacotamento de gênero alimentício, carne, peixe, aves e alimentos congelados, cervejarias, para não ter cerveja congelada, fábricas de laticínios e instalações industriais, como refinarias de óleos, fábricas de produtos químicos e fábricas de borracha. Aí aqui, que chegando no final, o cara ele fez um projeto daquela torre que ele mesmo fez, aí ele fez essa fórmula. Aí dentro dessa fórmula ele mostrou aqui, aí passa aí, professor, para ver a tabela, mais ou menos assim. Que ele fez um experimento, ele fez o motor lá, tudo direitinho lá, e fez um experimento para ver se realmente essa torre que ele construiu poderia funcionar. Aí vai estar a tabelinha aí na próxima aí. Essa forma aí é aquela que a gente estava utilizando, onde a gente dependia da densidade da água, a vazão, o calor específico e a diferença de temperatura entre eles. Aí água de entrada e de saída. Isso aí. Entendeu? Aí tu vê aqui, ó, temperatura de saída, a temperatura de entrada aqui. Aí essa tabelinha é muito interessante, entendeu? Aí sempre dentro desse polinômio aqui que ele calculou, entendeu? Uhum. Aí essa aí é a última tabela. É eficiência em função da temperatura. É outra função que ele fez, entendeu? Aí só para mostrar que na verdade ele pegou ele montou literalmente, ele montou do nada, ele começou a fazer montando, depois ele botou o motor, fez tudo direitinho, aí ele fez esse experimento, entendeu? Aí não tá aí, mas a água, tipo assim, ele botava a água a 40 graus, a água saía 25, entendeu? Tinha essa diminuição da água, entendeu? Entendeu? Perfeito. Da temperatura. Perfeito, Abel. Tá. Deixa eu parar aqui. Bom, como o restante da turma, né, não compara